E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui, né, esse assunto. Para terminar, a gente vai falar sobre outro método agora conhecido como método da variação dos parâmetros. Como eu já tinha deixado claro antes, esse método ele independe da cara da função g, digamos assim. Tanto para aquele tipo que a gente já viu antes, quanto para outros tipos, logaritmos, funções racionais, esse tipo de coisa, esse método vai servir. Como também já comentei antes, o problema é sempre encontrar a solução particular, né? O método dos coeficientes indeterminados serve em alguns casos, esse aqui serve em qualquer outro caso, tá certo? A ideia geral continua sendo a mesma, né? Resolver a equação homogênea associada, acha a função complementar, depois acha uma solução particular da equação não homogênea, depois são as duas coisas, daí a gente tem a solução geral da equação não homogênea, tá? Então vamos começar, mas antes, como sempre, se inscreve no canal, deixa seu like, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos nessa. Bom, quando a gente fala em variação dos parâmetros, a gente já fez algo parecido, talvez não com esse nome, mas já fez. Se não, lembre da equação de primeira ordem, dy dx mais p de x y igual a uma certa f de x. A gente já calculou a solução geral desse tipo de equação aqui lá na unidade 1, que nada mais é que y igual a e elevado a menos a integral de p de x dx vezes a integral de e elevado a menos a integral de p de x dx, f de x dx, mais uma certa constante aqui, vou chamar de C1 vezes a exponencial menos a integral de p de x dx, onde C1 aqui é uma constante. Agora, se a gente observar, ó, esse termo aqui, olhe para a equação homogênea associada, que seria y' mais p de x y igual a zero. Isso aqui é uma equação linear de primeira ordem, além disso ela é de variáveis separáveis. Se a gente calcular a solução geral dessa equação aqui, a gente vai obter exatamente isso. E daí, se a gente procurar uma solução para essa equação não homogênea, a gente encontra exatamente isso daqui, ó. Isso aqui é uma certa yp. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que y igual a yp mais yc, onde yc é a solução da equação homogênea associada, yp é essa solução particular aqui, ó, tá? Eu posso chegar nessa solução particular aqui da seguinte maneira. Suponha que eu não conheça a solução geral dessa equação homogênea associada aqui, mas eu conheço uma solução, digamos y1. Se a gente fizer aqui variáveis separáveis, eu encontro y1 exatamente igual a essa exponencial aqui, ó. Essa função aqui é imediato ver por variáveis separáveis, que é a solução dessa equação aqui. Então, o que é que eu faço? A gente já viu antes que quando a gente conhece uma função que é solução de uma equação diferencial, múltiplos dessa solução aqui continuam sendo solução da equação diferencial. Ou seja, múltiplos de uma solução de uma equação diferencial é sempre solução de uma equação diferencial. Isso aí é o princípio da superposição. Tá? Ou seja, né, se eu pego qualquer equação homogênea, dy dx mais p de x y igual a zero. Se eu tenho uma solução y1 conhecida dessa equação, o princípio da superposição ele garante que y igual a, sei lá, c1 y1 continua sendo solução. Múltiplos de uma solução continua sendo solução. O que eu chamo de parâmetro é esse c aqui, ó. Daí eu posso descobrir aquela solução particular variando esse parâmetro. O que significa variar esse parâmetro? Esse c aqui, em princípio, ele é uma constante. Aí eu posso variar essa constante e escrever, sei lá, chamar de yp igual a u1 de x vezes y1 de x, onde o 1 é agora uma função, não mais uma constante, a ser determinada, de modo que essa função aqui seja a solução da equação, uma solução particular da equação não homogênea aqui, né? Isso aqui igual a um certo f de x. Nesse caso não é difícil descobrir quem é esse yp aqui, né? A gente deriva uma vez, substitui aqui, usa o fato que y1 é uma solução conhecida da equação homogênea associada, a gente chega exatamente em yp igual a e elevado a menos a integral de p de x dx vezes a integral de e elevado a integral de p de x dx vezes f de x, isso tudo dx, como já era de se esperar pelo que a gente já tinha antes, tá certo?
O que é interessante para a gente aqui é isso aqui, né? Eu tinha uma solução e, sabendo do princípio da superposição, eu sei que múltiplos dessa solução continuam sendo solução. Daí eu vario, faço essa constante aqui variar. E agora eu tenho uma função u a ser determinada de modo que esse produto aqui todo seja uma solução particular da equação. A pergunta agora é, a gente fez isso para equações de ordem 1. E para equações de ordem maior, continua sendo verdade. É o que a gente vai ver a partir de agora. Vamos pegar o caso de ordem 2 aqui, né, para facilitar as contas, depois a gente tenta generalizar para ordens maiores. Eu vou escrever logo desse tipo, y duas linhas, mais p de x, y' mais q de x, y igual a uma certa f de x aqui. Se não for assim, eu pego e divido tudo por a, esse a suposto diferente de zero, os a's contínuos, então os p e q também são contínuos, tá certo? Então eu vou escrever logo aqui nessa forma padrão, digamos assim, p e q contínua, f contínua, todo mundo definido aqui, definido e contínuo no mesmo intervalo i. Agora suponha que eu tenha um conjunto fundamental de soluções aqui, vou chamar de y1 e y2, um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada, né? Y duas linhas mais p de x, y' mais q de x, y, isso aqui igual a zero. Então é porque essas duas funções satisfazem essa equação e além disso elas são LI em algum intervalo i aqui, né? A gente sabe também que a solução geral dessa equação homogênea associada aqui é yc, né, que a gente está denotando assim, C1, Y1 mais C2, Y2 com C1, C2 constantes. Aí, baseado no que a gente fez antes para equações de ordem 1, se eu variar essas constantes aqui, se eu variar os parâmetros, eu posso me perguntar se eu consigo uma função yp igual a u1, y1 mais u2, y2, de modo que u1 e u2 são funções a serem determinadas tais que isso daqui seja uma solução particular dessa equação aqui, tá? Então a gente faz o seguinte agora, pega isso aqui, deriva uma vez, deriva duas vezes, substitui aqui e encontra quem são as funções u1 e u2, tá? Só que como eu tenho que determinar agora duas funções, eu preciso de duas equações. A primeira dessas equações é obtida dessa maneira que eu acabei de dizer, substituindo a yp e suas derivadas aqui. A segunda condição, eu vou supor que y1, u1' mais y2, u2', isso aqui tem que ser zero. Essa suposição aqui ajuda a gente na hora de facilitar as contas, tá certo? Então vamos fazer isso. De posse disso, vamos pegar essa yp aqui, derivar ela duas vezes e jogar os resultados aqui nessa equação e ver o que acontece. Certo, lembrando sempre que a gente está supondo y1, u1' mais y2, u2' igual a zero. Yp é igual a u1, y1 mais u2, y2. Derive isso daí, usando a regra do produto, claro. Aqui é todo mundo função de x. Fica u1', y1 mais u1, y1' mais u2', y2 mais u2, y2'. Agora, ó, y1, u1', bem aqui. y2, u2', bem aqui. Então dá zero. Sobra quem? U1, y1' mais u2, y2'. Deriva de novo. Isso aqui é yp', né? Yp duas linhas é igual, deriva isso aqui, ó. Então fica u1', y1' mais u1, y1 duas linhas mais u2', y2' mais u2, y2 duas linhas. Certo, agora pega essa derivada segunda, pega essa derivada primeira e pega a própria função, né? Yp igual a u1, y1 mais u2, y2 e joga tudo na equação. A gente tem f de x igual a yp duas linhas mais p, yp' mais q, yp. Então isso aqui fica
E quem é YP duas linhas? A gente acabou de fazer as contas aí e viu que YP duas linhas é U1, Y1 duas linhas, mais U1 linha, Y1 linha, mais U2, Y2 duas linhas, mais U2 linha, Y2 linha, mais P, YP linha. Então fica P, U1, Y1 linha, mais U2, Y2 linha, mais Q, YP. Fica Q, U1, Y1, mais U2, Y2. Agora vamos fazer as contas aqui, né? Isso aqui dá igual. Se eu usar a distributividade aqui, quando eu multiplicar aqui, vai ficar P, U1, Y1, depois P, U2, Y2. Eu vou colocar alguns termos em evidência. Ó. Olhamos para isso, aí quando eu multiplicar, tem Y1. Aí quando eu multiplicar aqui, vai ficar P, Y1, vai ficar P, U1, Y1'. Aqui vai ficar P, U1, Y1. Coloca U1 em evidência. Aí fica U1, Y1, duas linhas, mais P, Y1 linha, mais Q, Y1. Mesma coisa com o 2, ó. O 2, aí vai ficar Y2, duas linhas, mais P, Y2 linha, mais Q, Y2. E agora, o que sobrou? O que sobrou foi só isso daqui e isso daqui. Então fica mais, aí ó, U1, Y1', mais U2, aqui faltou uma linha, mais U2', Y2'. Então, isso aqui é zero, isso daqui é zero. Por que essas coisas são zero? Porque a gente já disse lá no início que Y1 e Y2 são soluções da equação homogênea associada. Então, isso aqui vai embora, isso aqui tudo vai embora, fica só isso daqui igual a f de x. Ó. Então, agora eu tenho um sistema de duas equações e duas variáveis. Deixa eu escrever aqui esse sistema. Juntando as duas equações de antes, a gente tem y1, U1', mais y2, U2' igual a zero, e y1', U1', mais y2', U2' igual a zero. Certo, aqui eu tenho um sistema linear com duas equações e duas variáveis. Quem são as variáveis aqui? As variáveis U1' e U2', né? Y1 e Y2 são conhecidas, então Y1' e Y2' também são conhecidas, tá certo? Veja, quem é a matriz dos coeficientes desse sistema linear aí? A matriz dos coeficientes é chamada de M. Y1, Y2, Y1', Y2'. Quem é o determinante dessa matriz aí? O determinante de M nada mais é do que o determinante dessa matriz aqui, que é o Wronskiano. Então, Wronskiano, W de Y1, Y2. Isso aqui é diferente de zero? Sim, porque a gente supôs lá no início que essas funções aí, Y1 e Y2, são LI. Então, como é que a gente faz agora para saber a solução desse sistema aqui? Aquela conhecidazinha regra de Cramer, né? Pela regra de Cramer, temos U1' igual a... Aqui é o determinante quando eu pego a matriz dos termos independentes e substituo na matriz coluna responsável pela variável que eu estou querendo calcular, né? Então fica 0, f de x, y2, y2', determinante disso daí, dividido pelo Wronskiano, ou seja, o determinante da matriz dos coeficientes, que nesse caso é o Wronskiano, y1, y2, isso aí é o U'. E quem é o 2'? E o 2' igual a, que fica y1, y1', 0, f de x, dividido por w de y1, y2. Agora, para determinar o 1 e o 2, é só integrar. Todo mundo aqui é conhecido, certo? Ó, 0, f de x é conhecida, y2 é conhecida, y1 é conhecida, f de x é conhecido, o Wronskiano é conhecido, todo mundo aqui é conhecido, certo? Calculo a derivada de U', depois eu obtenho U1, mesma coisa para U2. Daí eu volto para YP igual a U1, Y1 mais U2,
y2, jogo o 1 e o 2 aqui e tenho yp. Veja que isso aqui em nenhum momento depende da forma daquela g de x, né? Pode ser qualquer g de x, inclusive as anteriores do método dos coeficientes indeterminados, mas não somente. Vamos ver um exemplo aí para fixar melhor as ideias. Exemplo. Resolva isso aqui, ó. y2' menos 4y' mais 4y igual a x mais 1 e elevado a 2x. Vamos resolver essa equação aqui pelo método da variação dos parâmetros. Claro que isso aqui é uma combinação linear de uma exponencial com uma polinomial. Eu poderia fazer isso aqui utilizando o método dos coeficientes indeterminados, mas eu quero fazer pela variação dos parâmetros para a gente ver como é que a coisa funciona. Certo? Então, a primeira coisa é calcular a solução geral da equação homogênea associada. Vocês podem fazer isso daí e obter yc igual a c1 e elevado a 2x mais c2x e elevado a 2x. Certo? Aqui c1, c2 são constantes. Não é difícil resolver isso aqui, vocês já sabem fazer isso. Então é porque ó, isso aqui é y1 e isso aqui y2, ó, ou seja, y1 é igual a e elevado a 2x, y2 é igual a x e elevado a 2x. Eu vou precisar disso aqui para poder usar o método da variação dos parâmetros, tá? Agora, se vocês calcularem aí o Wronskiano dessa y1 e y2, é imediato ver que Wronskiano de y1 e y2, isso aqui é igual a e elevado a 4x, que é diferente de zero para todo x real. A exponencial nunca se anula. Então, ó, utilizando lá o método da variação dos parâmetros, a gente tem que o 1', isso aqui vai ficar igual a esse determinante, 0, aqui é f, então x mais 1 e elevado a 2x. Aí aqui y2, então x e elevado a 2x, que ficou meio apagado, x e elevado a 2x. Derive isso aqui, se eu derivar isso aqui eu fico 2x e elevado a 2x mais e elevado a 2x. Isso tudo dividido pelo Wronskiano, que é e elevado a 4x. Tá? Só fiz substituir lá. E o u2', escrevi assim. Então aqui fica, aqui é y1 e a derivada de y1, então fica e elevado a 2x, que é y1, derive 2e elevado a 2x. Aí aqui 0, f de x, quem é f de x? X mais 1 e elevado a 2x. Isso tudo dividido por quem? Pelo Wronskiano, e elevado a 4x. Certo? Fazendo essas continhas aqui vai ficar somente menos x mais 1 vezes x. E aqui vai ficar x mais 1. Agora integra, né? Integra isso para poder obter o 1 e o 2. Tá? Vamos integrar. Ora, o 1' é igual a menos x quadrado menos x. Se eu integrar isso aqui, eu chego em u1 de x igual a menos x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2. Aqui eu não preciso da constante de integração, porque depois eu vou substituir lá na yp, aí já tem uma constante lá, já tem constantes lá, C1 e C2. Se eu colocar uma outra constante aqui, K1, aí lá vai aparecer uma soma, C1, K1, depois eu chamo isso aí de uma nova constante, tá? Eu coloquei isso aí numa observação aí, depois vocês podem dar uma olhada com mais calma. Agora, o 2', isso aqui é x mais 1. Se a gente integrar, eu tenho o 2, aqui só o 2, de x igual a x ao quadrado sobre 2 mais x. Então, agora pega essa u1 e pega essa u2 e joga em yp igual a u1, y1 mais u2, y2. A gente vai ficar com o seguinte, ó, yp igual a, quem é o 1? Tá ali, ó, menos x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 vezes y1, que é e elevado a 2x, mais x ao quadrado sobre 2 mais x vezes y2, que é x e elevado a 2x.
Fazendo todas essas contas aqui, a gente conclui que yp é igual a menos x ao cubo sobre 6 mais x ao quadrado sobre 2, isso tudo vezes e elevado a 2x. Então isso aí é a solução particular. Agora pegue essa solução particular, some com a solução da equação homogênea associada para poder obter a solução geral da equação não homogênea. Finalmente, y igual a equação homogênea associada, solução C1 e elevado a 2x mais C2 x e elevado a 2x, mais essa solução particular aqui, ó, menos, quer dizer, mais, menos x ao cubo sobre 6, mais x ao quadrado sobre 2, isso tudo vezes e elevado a 2x, C1, C2 são constantes, isso aí é a solução geral da equação dada, tá bom? Claro que eu posso generalizar esse método para uma equação de ordem n, né? Só que aí, em vez de ter um sistema com duas equações, eu vou ter um sistema com n equações, onde eu v'ou precisar determinar todas as n funções, o 1', o 2' até o k'. Então eu preciso fazer n-1 hipóteses antes. Aí novamente eu uso a regra de Kramer para determinar isso aqui, porque o sistema vai ter como matriz dos coeficientes o Wronskiano, porque o determinante da matriz dos coeficientes do sistema vai ser exatamente igual ao Wronskiano, e o Wronskiano vai ser diferente de zero, porque eu já vou estar supondo que as funções y1 até yn são soluções da equação homogênea associada. Daí eu posso usar de novo a regra de Kramer e obter cada um aqui como sendo o k' igual a, chamar assim, wk dividido por w, onde w aqui é o determinante da matriz dos coeficientes, que é igual ao Wronskiano, e wk aqui é quando eu pego a matriz dos coeficientes e substituo a késima coluna dela pela coluna 0, 0 até f de x. Isso aqui, t aqui, porque isso aqui é uma coluna, né, uma matriz coluna, t aqui significa transposta, certo? Tem falando sobre isso aí nesse finalzinho, tá? Como eu já falei antes, né, isso aqui, o exemplo que a gente fez foi um exemplo que mesmo o método dos coeficientes indeterminados servia, mas o método aqui serve para qualquer outro tipo de função, certo? Vocês podem verificar isso nos exercícios, tá? Esse foi o método da variação dos parâmetros. Isso finaliza aqui a unidade 2, tá? Mais uma vez agradeço a sua audiência, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu joinha. Um abraço, até a próxima.